Esta mulher não está chorando. Então, o bebê vai começar a chorar. Ela trabalha com os bebês para obter os melhores desempenhos desses jovens atores. Há muitos outros trabalhos surpreendentes em um set de filmagem, seja para filmes ou televisão. Há pessoas que treinam insetos, que cuidam da aparência da comida e inclusive cuidam da confecção das roupas para filmes de animação. Esses trabalhos são essenciais para o resultado final. Vamos espiar os bastidores das filmagens e saber mais sobre 8 trabalhos que talvez você não soubesse que existiam até agora. Não são só os atores de carne e osso que precisam de figurinistas. Na Pixar, há pessoas que são especificamente contratadas para confeccionar roupas para personagens animados, como o artista de alfaiataria e simulação Chris Campbell. Ele tem que desenhar e modelar roupas, e se certificar de que elas se encaixam nos personagens animados. O processo envolve simulações de computador para garantir que o tecido se move corretamente. No filme Viva, a Vida é uma Festa, por exemplo, estas simulações ajudaram a evitar que as roupas ficassem presas nos ossos dos personagens. Já em Dois Irmãos, uma jornada fantástica, ele não precisou apenas trabalhar animando as roupas, já que a peça de roupa era um personagem. Simular como os personagens animados se moveriam na vida real, foi uma referência. Para descobrir como calças flutuantes agiriam, uma pessoa vestida de verde e calças caqui entrava em ação. Assim, os animadores observaram como seria ver alguém andando por aí sem metade do corpo. Enquanto um animador de roupas se concentra em roupas, eles ainda têm uma grande compreensão de como cada aspecto da animação funciona. Como a metade superior do personagem não tinha nenhum músculo por baixo, a simulação foi muito mais desafiadora. O artista contou com uma simulação criada para personagens com volume, que foi originalmente usada para simular os movimentos do povo em Procurando Dory. E eles precisam acrescentar pequenos detalhes às roupas, como os pequenos fios de um suéter. Uma parte vital, mas inesperada do trabalho é o sombreamento. A iluminação pode ajudar as texturas a parecerem mais realistas, finalizando o visual. Por isso o colete do personagem parece naturalmente preenchido ao invés de artificial. Um estilista de alimentos entra em cena quando as produções usam alimentos reais. O trabalho vai além de alterar os pratos para se adequar às restrições alimentares dos atores, embora isso faça parte do trabalho. A estilista de alimentos Zoe Hegdo teve que resolver vários problemas diferentes no set de Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. A maior parte do filme foi gravada ao ar livre no calor, portanto, ela tinha que se certificar de que a comida aparecesse e permanecesse fresca. Às vezes, bastava passar óleo de cozinha nas batatas para que elas ficassem parecendo como se tivessem acabado de sair do forno. Já outros pratos foram alterados para aguentar o calor. Como essas tortas de carne que não são recheadas com carne, para não estragar. Em vez disso, ela cozinhou farinha de aveia e a coloriu de marrom para ficar parecendo com carne moída. Ela também teve que empratar muitos ovos em um dos muitos banquetes do filme. Ela tentou usar ovos de verdade, mas as gemas acabavam se quebrando, o que fazia com que os pratos precisassem ser trocados a cada 15 minutos. Além disso, os dias de trabalho duravam até 12 horas e os ovos podiam secar. Por isso, ela fez uma mistura de suco de laranja e manga e a moldou como gemas. Às vezes também é preciso encontrar itens que não estão disponíveis nas locações de filmagem. Para uma cena crucial, eles precisavam de arenque fresco, que é abundante na Suécia, mas não na Hungria, onde o filme foi gravado. O peixe tinha que ser real para obter uma reação horrorizada da atriz. A estilista de comida conseguiu importar 20 arenques da França, o que significava que eles tinham apenas 20 tentativas para acertar. Felizmente, a cena ficou pronta depois de 7 ou 8 tentativas. Alguns alimentos são muito complicados para usar na gravação. Por exemplo, sorvete derrete muito rápido ou pode ser necessário ter uma grande quantidade de comida como plano de fundo. Nesses casos, o trabalho de um artista de comidas falsas é essencial. Esta cena da série Glee precisava de sorvete, milkshakes e banana splits. Foi necessário produzir versões falsas dessas comidas para que tudo parecesse fresco o tempo todo.
Brenda Chapman, uma artista de comida falsa, fez uma variedade destas sobremesas que foram filmadas como se estivessem sido comidas. Quando Lisa Friedman precisa produzir uma comida falsa, ela primeiro vê como é o alimento real. Então, ela faz um molde do alimento. Ela derrama uma mistura de borracha e espuma no molde para criar a forma. O item começa a parecer real quando ela o pinta à mão. Além de habilidades com pintura, é preciso ter muita criatividade. Para fazer granola e carne moída, Friedman esmagou cortiça para chegar à textura correta. Às vezes, os olhos do personagem são diferentes de quem os interpreta, como os olhos ensanguentados de Hugh Jackman em Os Miseráveis. Nestes casos, os produtores acionam lugares como essa empresa de lente de contatos em Londres. Lentes de contatos podem mudar completamente a cor dos olhos de uma pessoa, fazê-la parecer mais velha, ou até mesmo de outra espécie. Primeiro, o designer receberá uma breve descrição do personagem, e começará a pesquisar como deve ser o visual, para desenvolver a arte do conceito, e então, verificar os olhos do ator para adequar as lentes. Sinead Sweeney, diretora de uma empresa de lente de contatos, explica que para que as lentes não incomodem, elas são projetadas para ficar em cima da córnea. Por isso, as lentes são produzidas em diferentes formas e tamanhos. Às vezes as lentes são muito maiores do que uma pupila, e o truque para colocá-las é levantar o queixo e virar os olhos para a esquerda. Trabalhar com insetos na câmera não é fácil, mas é possível treiná-los. Fazer com que os insetos se movam na direção certa envolve brincar com a luz, o ar e a temperatura ambiente. Steven Kutcher é um entomologista que pode obter todos os tipos de insetos para serem filmados. Ele foi contratado para treinar as aranhas de Homem-Aranha em aracnofobia. Em uma cena de aracnofobia, a aranha precisava rastejar pelo chão e entrar em um chinelo. Para isso, ele inventou um truque inteligente usando fios vibratórios invisíveis. Com os fios, ele conseguiu guiar as aranhas diretamente para onde elas precisavam ir. Em Homem-Aranha, ele teve que fazer com que uma aranha descesse de uma teia para a mão do ator, onde ela daria a famosa picada. Ele ficou em cima do ator segurando um pincel, e a aranha rastejou ao longo do objeto até chegar ao final. Nesse momento, ele bateu o pincel e a aranha caiu. O desafio foi ainda maior em O Exorcista 2, o Herege. Ele treinou 3.000 gafanhotos que precisavam se agarrar à tela de uma gaiola, mas a maioria dos insetos ficou no chão. Para direcioná-los até a tela, ele pegou uma luz que emitia calor, e a direcionou para a gaiola, fazendo os insetos se mexerem. Ao gravar uma cena de sexo, é crucial que os atores se sintam protegidos e não violados no set de filmagem. Por essa razão, o papel de coordenador de intimidade provou ser essencial. Profissionais como Ita O'Brien são encarregados de treinarem atores em cenas de sexo e amor. A parte mais crucial do trabalho é garantir que esses momentos sejam feitos com segurança e com consentimento. Durante o trabalho, as motivações dos bastidores são claramente estabelecidas. Ela trabalhou com um elenco da série Sex Education da Netflix. Ela tinha que garantir que o elenco estivesse seguro e preparado para os momentos íntimos da série. Para as cenas, ela criou almofadas e artigos de vestuário de diferentes cores de pele, e os itens deram ao elenco a capacidade de se cobrir, criando uma barreira extra de proteção durante as cenas de sexo simulado. Bebês nem sempre choram quando requisitados. Portanto, para gravar uma cena de choro, é preciso ter um profissional. Elaine Hall é uma treinadora de bebês, mas ela também se descreve como uma intérprete. Ao contrário de atores adultos, bebês só podem ficar no set por um período limitado de tempo, pois eles só podem trabalhar legalmente 4 horas por dia. Por isso, ela precisa fazer com que os bebês concluam suas cenas no menor número de tentativas. E ela tem muitos truques para fazer isso. Se o bebê precisa parecer feliz em uma cena, ela pode prender uma cara engraçada à lente da câmera.
Já na hora de fazer um bebê chorar, como em uma cena do filme Prova de Fogo, ela realmente precisou se envolver até começar a soluçar. De acordo com ela, quando o bebê a ouviu chorar, começou imediatamente a chorar também. Para fazer o bebê parar, ela parou de chorar e tranquilizou o bebê. Objetos como um guiz ou um sino também ajudam. Os atores às vezes recebem espadas de borracha, especialmente para acrobacias realmente perigosas, mas há vezes em que as armas precisam ser reais para aumentar a autenticidade da cena. O ferreiro Tony Swatton já trabalhou em mais de 200 filmes. Ele faz espadas de verdade para filmes e séries. Suas armas têm ótima aparência e dão aos atores a sensação de segurar uma arma real, o que melhora ainda mais as atuações. O trabalho não é tão simples quanto criar qualquer arma antiga a partir de algum metal. Ele precisa ter atenção aos detalhes para combinar com o cenário. Quando trabalhou em A Máscara do Zorro, ele criou uma espada curva que teria sido usada no século XVI. Além disso, ele também precisa fazer múltiplas versões de uma arma para diferentes propósitos. Por exemplo, embora ele faça espadas de aço para planos mais fechados, é necessário fazer espadas de alumínio para sequências de ação e luta. Você pode ver aqui a espada de aço que ele fez para Johnny Depp em Piratas do Caribe. Ele já trabalhou em alguns filmes que envolveram grandes cenas de batalha, como O Último Samurai. Nesse caso, ele não fez armas apenas para Tom Cruise, mas também fez 600 lâminas de alumínio para todos os figurantes, nas maiores cenas de batalha. Thanks for watching. It takes a whole lot of talented people to make your favorite movies. What other movies would you like to learn more about? Let us know in the comments.